Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro. Eu participo aí da comunidade do WhatsApp da Maria Aves. E no último vídeo que ela fez lá no YouTube, na aula 2, eu comentei várias vezes sobre o notebook LM. E também algumas vezes eu venho comentando aí no grupo sobre a ferramenta. E ela me pediu assim, aliás, eu até falei, não, vou gravar um vídeo então explicando sobre a ferramenta. Espero que vocês gostem. Me perdoem se eu não explicar tudo direitinho. Não estou acostumado a fazer isso, mas vamos lá. Bem, a ferramenta Notebook LM é uma ferramenta de compreensão e investigação. O que ela faz? Você adiciona fontes de arquivos, de áudios, um TXT, enfim, vários arquivos que contêm informações escritas, né, ou em áudio, para que ela pegue de referência ali para IA interpretar esses arquivos, independente de qual for o tamanho do arquivo, você vai ter uma IA baseada nessas fontes que você vai colocar lá. Então vamos lá. Eu peguei como exemplo aqui a própria aula da Maria. Então aqui na aula dela, o que eu fiz? Vamos supor lá que eu não tenho tempo, não vou conseguir assistir essa aula aqui e, sei lá, eu preciso dar uma resposta para ela porque a gente combinou alguma coisa, né? Vamos supor. Então, assim, o que eu faço no meu dia a dia? Isso para reuniões, para áudios do WhatsApp, quando um cliente manda um áudio muito grande, extenso, às vezes a gente não está com saco, às vezes, de escutar áudio, né? Enfim. Então, vamos lá. Eu peguei simplesmente o link aqui do YouTube, do vídeo dela, abri aqui uma nova aba e coloquei ali, baixar vídeo do YouTube. Eu uso essa ferramenta aqui, TurboScript. Basicamente, você coloca o link ali, né? Ela vai processar aqui e depois a gente faz o download do vídeo. Então, ela processou aqui e o que me interessa é o áudio, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei e baixei em áudio a aula dela. Eu não quero o vídeo, porque o vídeo eu já tenho aqui no YouTube, né? Então eu baixei em áudio aqui. Beleza, eu não vou baixar de novo, porque eu já fiz o download e tudo mais. Aí com esse áudio em mãos, eu venho aqui em outra ferramenta, que é do TurboScript também. Depois eu passo para vocês esse link aqui, para vocês transcreverem um vídeo em texto. Mesmo que a ferramenta do Notebook LM aqui aceite áudio, eu prefiro em texto porque ela é muito mais rápida, sabe? Então vamos voltar lá. Eu dividi o vídeo aqui em duas partes porque tem mais um detalhe. O TurboScript ele te deixa transcrever arquivos até 30 minutos e 3 transcrições diárias no modo gratuito. Né? Se você quiser assinar esse programa aqui, daí você fica com transcrições ilimitadas. Então eu dividi o arquivo em dois, um de 29 minutos e outro de 27. E aqui o primeiro vídeo tem toda a descrição aqui do que ela disse lá no vídeo do YouTube. Ó, vocês podem ver aqui. E se vocês clicarem, é muito legal. Se vocês clicarem aqui, por exemplo, ó, 2 minutos e 57. Ela está falando aqui, ó. E aí, gente, acabou não dando tempo de falar sobre o que fazer, tal, não sei o quê. Se você clicar, ela vai falar, quer ver? Ó? E aí, a gente acabou não dando tempo de falar sobre o que fazer. Então. Legal, né? Tá, beleza. Eu já tenho o texto que ela está dizendo, que ela está falando, né? Aí eu vou lá, pego esse arquivo inteiro aqui, copio ele, né? E salvo em um TXT qualquer. Então vamos voltar lá na ferramenta Notebook. Aqui é o dashboard, né? Que quando você acessa a ferramenta aqui, ó, aqui é a tua área, né? Dos seus notebooks. Tem notebooks deles mesmo, do Google, né? Que tem William Shakespeare, guia científico para visitar Yellowstone, enfim, tem várias coisas bem legais aqui. Então vamos aqui, ó, meus notebooks. Vou criar um novo. E aqui ele me diz, ó, adicionar fontes. O que são fontes? Fontes são os arquivos, né, que tem aquela informação. Ó, transcrições de reuniões, que nem do vídeo da Maria agora, nota de pesquisa, leituras de cursos, planos de marketing,
documentos e vendas, etc. Você pode colocar arquivo MP3, PDF, TXT, enfim, uma infinidade de coisas. E ainda você pode colocar aqui o link do YouTube, ó. Né? Você pode colar o texto, enfim. Você pode conectar o teu Google Drive, né? Vamos lá. Como eu fiz a transcrição lá do vídeo, porque eu gosto de fazer assim, mas vocês podem fazer da maneira que vocês acharem melhor. Então aqui eu vou selecionar o arquivo da transcrição. Eu tenho aqui ele. E ele vai carregar aqui como uma fonte. Uma fonte, ela é baseada naquilo que tem dentro dela. Né? Se a gente clicar aqui em cima, vai abrir tudo aquilo lá. Então, para o notebook LM, o que se transforma nisso? É como se a IA ela tivesse uma única fonte de pesquisa para te dar respostas. Se eu perguntar alguma coisa aqui fora do contexto da fonte, sei lá, quanto que deu o jogo de São Paulo ontem, ela não vai falar assim, eu não tenho essa informação. Entendeu? Agora, se você perguntar aqui, por exemplo, ela já carregou a fonte, né? O que a Maria fala sobre otimização de Instagram. Vamos ver o que ele me responde aqui. Então aqui ela está me dizendo aqui várias coisas, porque a Maria falou várias coisas sobre Instagram. Então aqui ela aborda a otimização do Instagram como parte de sua discussão, né? SMO, Social Media Optimization, que complementa e tal, não sei o que, não sei o que. Aqui é um breve resumo do que ela está falando, né? E vamos supor aqui que você queira saber algo mais específico, assim. E como faz para otimizar melhor sobre hashtags? Sei lá, vamos colocar aqui isso. Hashtags. Não sei, é uma pergunta aleatória aí que eu estou colocando. Mas a ideia é fazer perguntas, né, melhores que a minha, né? Óbvio. Então, aqui, ela está dizendo aqui que sobre as hashtags, né? Então, o objetivo principal da hashtag, hoje em dia, é direcionar mecanismos de busca, né? Usar hashtags que tenham a ver com conteúdo, utilizar hashtags para adicionar aos mecanismos de busca, tags em outras plataformas, entende? Eu fiz uma pergunta sobre hashtags e ela vai extrair de tudo que a Maria falou lá na aula sobre hashtags. Beleza, até aqui tá compreendido, né, que a informação ela é baseada na fonte, né, e tudo mais. Agora vamos para a parte mais legal da ferramenta, que o estúdio, né, do notebook LM. Aqui a gente tem esses cards. O primeiro, ele é para gerar um podcast com IA, baseado em suas fontes. O que ele faz? Ele literalmente cria um podcast entre dois hosts, né? Geralmente é um homem e uma mulher, e você pode configurar os aspectos que os apresentadores IA devem se concentrar nesse episódio. Então aqui eu tenho alguns formatos prontos aqui, eu posso gerar um debate, uma crítica, um resumo, eu posso gerar uma análise detalhada, né, sobre aquilo ali, e ainda posso escolher o idioma que eles vão falar. Eu vou gerar aqui um debate. Vamos gerar um debate aqui. Não, aliás, vamos fazer uma análise detalhada. Análise detalhada e tudo mais, e vou gerar aqui. Ele demora um pouquinho para gerar. Enquanto ele gera, vou apresentar o segundo card, que é o mapa mental. Mapa mental, como todo mundo já sabe, é um estilo de gráfico onde a gente consegue, a partir de um ponto inicial, ir destrinchando as ideias, né? É um mapa, né? É um caminho das ideias, né? Ó, ele já fez o mapa mental. Aí, quando ele termina, você clica aqui em cima e ele abre o mapa mental da aula da Maria. Olha que legal isso aqui. Então, aqui o ponto principal é Social Media Optimization, né, SMO.
E aqui ele te diz, ó, o propósito das aulas ao vivo. Não vender curso, objetivos principais, facilitar respostas FAQ. Ela disse que ela quer fazer networking, trazer mais conhecimento, aproximar do universo da sala de aula e do YouTube, né, porque como ela está longe da sala de aula física, é uma ferramenta que o YouTube te traz ali, né, como opção. A troca de conhecimento e matar as saudades da aula. Aqui também tem o FAQ, né, responder perguntas comuns, gravar conteúdo para mentoria e tudo mais. Olha que legal isso tudo, gente. Então aqui, introdução, né? Ela faz aqui o mapa mental da introdução, que complementa a aula anterior, do alcance orgânico, tópico, natureza e tal. Como a Maria é professora, você veja que os tópicos estão bem estruturados. Com certeza acho que ela nem precisa fazer um roteiro para dar aula, né? Falando sobre o assunto, aí já tem na cabeça dela ali o roteiro montado, né? Mas você vê que interessante, né? Tudo muito bem organizado, as aulas e tudo mais. Notícia do dia, GPT, ecossistema, né, integração com softwares. Olha, isso para quem assistiu a aula, que nem eu, ela falou, né, que o chat GPT ela está integrando aí softwares dentro da plataforma, como Booking, Canva, Coursera, Figma, tudo mais. O conceito de um ecossistema, que é um super app, né, que é fazer a integração, apesar de não serem concorrentes, mas que tem um avanço rápido da tecnologia sobre IA. Então é uma situação que a gente está integrando a IA ali nas outras ferramentas, né? Porque a ideia é integrar a IA em tudo, né? Essa é a ideia, na verdade. Poxa, gente, esse aqui, ó, mapa mental bacana. Olha que legal. Relevância, ordem cronológica. Vamos abrir todos aqui. Ele é muito completo. Considerações finais, métricas e vaidade. Olha que legal. Portfólio, documentação, resultados. Gente, é muito bom, né? Conteúdo muito bom para você ter um norte. Essa a ideia, ter um norte de estudo, né? Isso aqui, tipo, você vê, eu tô aqui há quantos minutos? Eu tô aqui há 12 minutos falando nesse vídeo. Se fosse num caso real, na vida ali, no cotidiano, o tempo que eu faço para gerar essas coisas aqui são muito rápido, né? Então, ela já me dá a resposta certinho, né? Vamos seguir lá. Vamos voltar aqui. Ainda ele está gerando o podcast lá. Vamos aqui para o cartões didáticos. Ó. Ele vai gerar também. Ele tem uma ferramenta nova que é gerar um vídeo explicativo apresentado por IA. Eu também vou deixar gerando aqui. Que mais? Relatórios. Vou gerar um relatório aqui. Vamos ver o que ele fala. Esse daqui, relatório em vídeo, resumo em vídeo, para mim é novo. Eu não sabia. Acho que lançaram agora. Então, eu criar um relatório. Crie do zero, documento de resumo, guia de estudo, post de blog, proposta de consultoria, relatório de tendência, guia prático, resumo de conceitos. Vamos colocar aqui, vamos supor aqui um guia de estudo. Vamos criar um relatório de guia de estudo. Ele vai gerar lá e tudo mais. O que ele terminou ali? Flashcards. Vamos ver o que é o flashcards. Tá. Então, esses aqui são os cards, né, para uma orientação de estudo, né? Olha que legal. O que significa a sigla SMO? Você clica aqui em cima, é um cardzinho ali que vai te apresentar a resposta. E ainda você coloca aqui, ó, explique o cartão. Ele vai gerar a resposta ali. Silêncio, estou pensando. Poxa, obrigado, né? Tá. Ó, ele já deu a resposta inteira aqui, né? Com base na fonte da aula, né? Legal isso aqui, bacaninha. Tem 33 cartões. Para quem, né, dá aula ou quer fazer um conteúdo aí, sei lá, para algum uso, né? Isso aqui é bem bacana. Até uma prova, né? Você pode colocar aí na prova para outras pessoas, né? Qual funcionalidade semelhante a Amazon, o ChatGPT
anunciou que permitirá aos usuários comprar produtos diretamente na plataforma. Uma função de shopping com compra de um clique. Daí, você pode explicar aqui. Entende? É muito legal, né? É muito legal, assim, essa didática, né? Você tá consumindo o conteúdo dela de forma interativa, né? Vamos ver se lá se terminou. O que terminou aqui? Ah, o guia de estudo terminou já. Tá, o guia de estudo... Opa. Ah, ele é um guia, né? Guia de estudo, otimização de mídias sociais, tal, SMO, tendência de IA. Esse guia foi desenvolvido para aprofundar a compreensão dos conceitos apresentados na aula sobre otimização para mídias sociais, algoritmos de recomendação e as recentes revoluções em inteligência artificial. Utilize as sessões a seguir para testar seu conhecimento e solidificar os principais aprendizados. Então, aqui é o questionário rápido, né, que ele cria. Aqui também já tem o gabarito, né? Um glossário das palavras-chave. Para quem está começando, assim, entender sobre palavras-chave é muito importante, sabe? É muito importante mesmo, assim. Ainda mais se você cair numa startup. Aí você vai falar uma outra língua, que é o startupês, né? Que é tenso. Você tem que aprender a falar de novo, sabe? Que mais? Beleza, é um relatório. Ok, vamos voltar aqui. O que ele gerou mais lá? Então, flash e tal, não sei o que. Eu vou dar um pause aqui para ele, quando ele terminar o resumo em áudio e o vídeo, eu vou voltar aqui. Olha que legal. Agora terminou a otimização, né, da conversa, do host, né, de IA, conforme baseado na aula da Maria. Vamos escutar um pouquinho aqui. Eu aumentei aqui a velocidade para 1.5 para não ficar tão grande o vídeo. Olá, bem-vindos a essa nossa conversa sobre o material que recebemos. Hoje a gente vai mergulhar numa aula online bem recente, que falou de marketing digital, né, e umas coisas bem atuais de tecnologia. A fonte foi uma aula ao vivo, o foco principal mesmo era otimização para mídias sociais, o tal do SMO. Mas assim, antes de entrar nisso, a instrutora comentou umas notícias bem interessantes sobre inteligência artificial e como as plataformas digitais estão mudando. Então a nossa ideia aqui é tirar as sacadas principais, sabe? Tentar entender como que a gente pode fazer o conteúdo online ser mais visto, funcionar melhor e, muito importante, ser mais acessível, principalmente em rede social. Vamos lá desempacotar isso. Para começar, uma coisa que chamou atenção logo de cara na aula foi aquela notícia do ChatGPT se integrando, né, com um monte de ferramenta conhecida. Sim, Booking.com, Canva, Spotify. Figma, Expedia, monte. A ideia parece ser formar um ecossistema, né? Quase um super app, como foi dito. Exato. E o que é fascinante nisso, e ela conectou bem na aula, é como isso junta diferentes atividades online. Essa integração e também a notícia de que o próprio ChatGPT pode desenvolver funcionalidades de compra direta. Tipo que o YouTube já tá testando, né? Isso, exatamente. Sinaliza uma mudança grande, talvez. Quer dizer, o foco talvez saia um pouco daquela coisa de levar tráfego pro site do cliente, sabe? E vá mais pra conversão acontecendo ali mesmo, dentro da plataforma. Ela deu até um exemplo pessoal bem interessante. Contou que pesquisou no ChatGPT sobre uma base de maquiagem. Muito legal, né, gente? Muito legal isso aqui, hein? Imagine só, você conversou com uma equipe, um cliente, ou com a sua equipe e um cliente potencial. Você foi lá, gravou uma reunião no Google, né, no Meet, ou em outra plataforma, no Zoom, enfim. Mas o importante é você ter a fonte gravada, né? Pode ser até um áudio do WhatsApp, né? Então, com base nessa fonte, você consegue extrair de maneira muito, muito assertiva aquilo que realmente importa. E na segunda conversa, quando você for fazer com essa pessoa, você vai estar anos-luz adiantado sobre o assunto, né? Então, isso eu faço no meu dia a dia. E é até interessante, alguns clientes falam assim, nossa, você entendeu bem o que eu falei, né? É porque eu uso essa ferramenta. Eu deixo, além de tudo, eu deixo ela aqui aberta, né? Aliás, fechada, e eu vou estar sempre aqui no histórico com ela, sabe? E quanto mais informações eu tiver sobre um projeto, por exemplo, vamos supor assim, hoje eu fiz uma reunião com um cliente, um potencial cliente. Gravei o vídeo, coloquei na ferramenta.
Aí eu fui lá, passou um mês, tal, já tive 5 reuniões com ele, alguns arquivos, né, sobre algumas demandas, enfim, coloquei tudo nessa ferramenta aqui. Isso aqui se torna um dossiê, né, para aquele projeto que você está ali. Então, assim, qualquer coisa que o cliente perguntar para você, mas sobre aquilo, você vai aqui na ferramenta e você está ali, entendeu? Está à disposição a informação. Você não precisa pensar sobre aquilo, né? Porque a gente que trabalha com marketing, vocês vão notar assim que pensar sobre tudo é muito ruim. Por que eu falo isso? Porque você não tem que ficar fazendo isso hoje em dia, porque a inteligência artificial faz isso para você. Então, assim, deu horário de sair daqui, da frente do computador e, sei lá, aproveitar com a tua família, esse momento é com a tua família, entendeu? Então, a minha filosofia é essa. Desligou, acabou. Então, eu vou usar a ferramenta para poder fazer essas anotações. Acabou de acabar aqui a otimização de mídias sociais, que é um vídeo. Vamos ver como que ficou. É a primeira vez que eu estou vendo isso aqui, nem sei como que é. Nunca usei. Vamos mergulhar num assunto que está de verdade mudando o jogo no mundo digital. Otimização de mídias sociais, ou SMO. E olha, se a ideia de que redes sociais e mecanismos de busca são universos separados ainda existe, é hora de repensar, porque essa fronteira, ela simplesmente não existe mais. Pode parecer uma pergunta meio aleatória, né? O que uma ferramenta de inteligência artificial, um serviço de música e um site de reserva de viagens poderiam ter em comum? Pois é, a resposta para essa pergunta revela uma tendência gigantesca que está redesenhando o mapa de como as pessoas encontram informações, produtos e, claro, como encontram uma marca. A resposta é convergência. O que a gente está vendo nascer são ecossistemas digitais completamente novos e integrados. Plataformas que antes viviam, cada uma no seu quadrado, agora estão se juntando. E com isso, elas criam experiências que misturam busca, criação e consumo de um jeito que a gente nunca viu antes. E aqui está um exemplo prático disso. Dá uma olhada. O ChatGPT já tem integrações diretas com todas essas ferramentas. Agora Gente, olha que legal isso. Imagine só você fazendo uma apresentação sobre alguma coisa que a pessoa falou. No caso, a gente está fazendo isso, né? A professora Maria, ela deu a aula dela de forma gravada e falada. E olha até onde chegamos aqui nesse momento, né? A gente criou um podcast, agora a gente está criando uma apresentação sobre a aula dela. Eu não vou colocar inteiro aqui, porque senão vai dar muito grande esse vídeo. Mas, gente, olha o poder disso. Passando aqui um pouquinho para frente, aqui, ó. A pessoa está só navegando e o conteúdo aparece como uma sugestão. Nesse caso, o objetivo é ser relevante o bastante para o algoritmo querer mostrar aquele conteúdo. Os buscadores leem o nome do arquivo para entender do que ele se trata. Mudar de um nome... A gente tava falando, ela até postou no Stories, né? Sobre o nome otimizado. Olha que legal isso aqui, hein? Vamos voltar um pouquinho aqui, só para ver. Otimize os 3 grandes. Nome, palavra-chave, restaurante italiano Curitiba, @, mantenha o claro e relevante, e a bio inclua palavras-chave que eles escrevem o que você faz. Vale para o nome de usuário e, claro, para a bio. Essa aqui é uma dica que muita gente deixa passar. Antes de subir qualquer imagem ou qualquer vídeo, é fundamental renomear o arquivo. Os buscadores leem o nome do arquivo para entender do que ele se trata. Mudar de um nome genérico para algo descritivo como melhor restaurante italiano Curitiba é um sinalizador muito, muito forte para o Google. O texto alternativo ou alt text, ele foi criado pensando em acessibilidade, para que leitores de tela pudessem descrever as imagens. Mas ele tem um superpoder secreto. Ele também diz para os mecanismos de busca exatamente o que tem na imagem. E isso a torna pesquisável. Tem que usar sempre. A função das hashtags e das palavras-chave também mudou. Hoje em dia, elas são menos sobre tentar viralizar dentro do aplicativo e muito mais sobre categorização. Pensa nelas como se fossem etiquetas que a gente coloca no conteúdo. Para quê? Para que os buscadores, como o Google, saibam exatamente onde arquivar aquilo e, claro, para quem. E recompensar conteúdo que gera conversa, que gera relacionamento de verdade. Eles não foram feitos para recompensar uma transmissão unilateral. Então, a pergunta final, a reflexão que fica é essa.
A estratégia de conteúdo que se vê por aí, ela é sobre apenas transmitir uma mensagem para o mundo, como se fosse um grande megafone, ou o foco está em construir conexões reais, em interagir, em ouvir, em fazer parte de uma comunidade? Porque no final do dia, é a conexão que alimenta o alcance. É isso que move o ponteiro. E aí, o que vocês acharam? Massa, né? Vai dizer que não é massa. Porra, é muito massa, gente. Muito massa. Então, assim, o contexto é você usar essa ferramenta para se tornar um expert sobre aquilo que as pessoas falam com você. Imagine só, eu tenho um cliente que é meu amigo, é advogado, e ele sempre me pede para mim fazer esse trabalho para ele sobre algumas coisas que ele não tem tempo para fazer, como áudios de processos judiciais de empresas telefônicas, áudios gigantes, né, de 1 hora, do atendente falando que falou uma coisa e no processo falou outra. Então, assim, é uma super ferramenta, isso te dá super poderes de entendimento. Qualquer um que te perguntar sobre aquilo, você vai ter ali a resposta na ponta da língua. Então é isso. Usem e abusem da ferramenta. No modo gratuito, eu não sei se tem todos os cards aqui para usar, tá? Eu estou usando a versão Pro, que eu já deixei lá no grupo também, dicas de como obter o Pro para estudante. Eu não sei se está funcionando ainda, mas se alguém quiser, eu posso passar o que eu fiz para mim obter o plano Pro como estudante, né, na Uninter, utilizando um e-mail.edu, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí e qualquer dúvida me chamem. Eu sempre estou à disposição aí para poder ajudar vocês também, porque dessa forma, assim, que eu estou falando aqui, eu estou aprendendo, né? Eu acho que essa é a ideia de ensinar. Quando você ensina, você aprende mais e mais, mais e mais. Por isso que eu gosto de ajudar a galera, beleza? Grande abraço, até logo.